Boa noite. No último dia 13 de março, 2 jovens protagonizaram uma tragédia na escola estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo. Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, entraram armados no colégio e mataram 8 pessoas. Em seguida, cometeram suicídio. Esse episódio trouxe à discussão novamente uma série de questões, como o bullying, o acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes e também o porte de armas. E para falar sobre esse assunto, a Ação Nacional de hoje recebe o psicólogo e mestre pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Yuri Capelato, e o especialista em Educação Socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, João Hilton. Yuri Capelato, boa noite, obrigada pela presença na Ação Nacional. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. João Hilton, também muito obrigada pela presença hoje aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Obrigada. E olha, para a gente começar essa conversa hoje aqui, vamos relembrar como aconteceu esse ataque à escola Raul Brasil. Correria, pânico, medo. O massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, chocou todo o Brasil e principalmente as pessoas que viveram de perto a tragédia. Pelo menos 10 pessoas, incluindo os atiradores, morreram no episódio. Os vizinhos do colégio Raul Brasil socorreram os alunos, mas não sabem explicar o que motivou o ataque. Eu escutei correrias, gritos. Vim até o portão, abri o portão, aí me deparei com um aluno da escola, baleado, aqui no meu portão. E ele simplesmente me pedia socorro. Socorro, moça, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu, o que está acontecendo? Ele falou, tem tiroteio dentro da escola. E nisso eu só escutei tiros, tiros, tiros e mais tiros. Ele falou que tinha atirador lá que estava atirando nas pessoas. E ele conseguiu pular, entendeu? Então provavelmente, acho que na hora que ele passou, acho que a bala pegou ele de raspão, porque a bala foi de raspão. A Polícia Militar de São Paulo disse que a motivação do crime na escola está sendo investigada e confirmou que os atiradores estudaram no local. Os alunos relataram os momentos de incerteza durante o massacre. A gente ficou trancados, aí os alunos, tinha muitos alunos passando mal, inclusive eu. Aí a gente ficava um tentando ajudar o outro e ficamos lá, até que abriram a porta, a gente achou até que era os bandidos, a gente achou que ia vir para pegar a gente, mas não, eram os policiais. Aí eles falaram, ó, sai correndo, aí a gente foi e saiu correndo. De acordo com o site da Agência Brasil, os atiradores entraram na escola com certa facilidade, já que o portão estava aberto. Eles chegaram em um carro branco e portavam um revólver 38, 4 jet ladders para recarregamento de arma, uma besta, espécie de arco e flecha, e uma machadinha. Olha, esse vídeo é logo depois do ataque, as primeiras informações que se tinham. Hoje a gente já sabe que existe aí a investigação sobre a participação ainda de uma terceira pessoa nesse atentado, mas acho que o que fica para essa nossa discussão é a emoção das pessoas, o pânico das pessoas logo depois desse atentado à escola Raul Brasil. Essa emoção que essas pessoas viveram naquele momento vai ficar para sempre na vida delas? Fica marcado, Renata. Isso é um estresse de um tamanho muito gigante. A gente vive no dia a dia vários estresses que fazem a gente liberar, inclusive, substâncias do corpo, cortisol. Só que quando a gente tem esses estresses muito intensos, a gente tem marcas que vão ficar, são os chamados os traumas. Até por mudanças neurobiológicas do nosso corpo, neurofisiológicas, como também as consequências, as repercussões psicológicas que esse estresse causa, tá? Então, muitos podem desenvolver, inclusive, o estresse pós-traumático. E aí a pessoa fica revivendo o desespero do dia, revivendo a insegurança, revivendo as dores, os medos constantemente. Então, muitos relatam dificuldade para dormir. Então, é muito difícil eles terem noites de sono sequenciais. Eles passam a viver situações de sentir medo e insegurança, mesmo quando eles estão numa situação segura. E aí é onde tem essa necessidade de um acompanhamento psicológico. Só que isso a gente tem visto que não só para quem estava dentro da escola, precisa para os alunos que estavam na escola, para os funcionários, para os professores, mas também para os pais, para os familiares e para quem vivenciou o que aconteceu pela televisão, pelas mídias, porque eles também podem desenvolver esse estresse. Porque situações assim passam para a gente a nossa impotência. O quanto todos nós somos impotentes, a gente não tem esse controle da vida como o ser humano tende a acreditar que tem.
E situações assim mostram isso, tipo, nossa, eu sou impotente, poderia acontecer comigo. E aí onde a gente começa a sentir essa insegurança e precisamos trabalhar essa nossa impotência. O que eu posso fazer e o que eu não posso. E aí eu dou valor para o que eu posso. Toda relação nossa é 50% a gente, 50% o outro. E eu tenho que entender que eu nunca estou 100% em nada. Ah, vamos dar 100%. Eu vou dar 100% de mim nos 50% que eu posso na situação. Os outros 50% não depende de mim. E isso é impotência. E aí a gente tem que lembrar também que no caso das pessoas que estão assistindo isso, que não estavam ali, mas estão assistindo, existem as crianças também, né, professor João? Sim. As crianças veem isso e podem ter um medo enorme de ir para a escola. Sim, e principalmente porque são influenciadas pelo estado emocional dos pais. Ou seja, a criança ela está o tempo todo espelhando esse pai. Então, um pai que recebe essa notícia em casa, e ele permanece tranquilo, ele sabe conversar daquilo de forma tranquila, tudo bem, ele está colocando ali uma criança que vai permanecer tranquilo. Agora, um pai que fica o tempo todo, você viu o que aconteceu? Nossa, eu vi o meu vizinho está estranho, porque daí começa a se fazer todo um ciclo de relações com o caso. Essa criança está diretamente afetada por essa ansiedade gerada por essa família, por essa comunidade adulta que está ao redor dela. O importante é isso, é a gente poder falar com as crianças, mas não se mostrar desesperado. Sim. Nem também, foi tudo normal. Não, eu falo, olha, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa ruim, mas na hora que eu for pontuar para a criança, questionar, como você está se sentindo? O que você pensa sobre isso? O que você sentiu? O que foi falado na sua escola? O que você conversou com seus amiguinhos? O que eles trouxeram da conversa que eles tiveram com os pais dos amigos? E como você está se sentindo agora? O que eu passo da minha formação? Olha, o que eu concordo, o que eu não concordo? Quais são os meus valores sobre isso? Quais são os cuidados que a gente pode ensinar para a criança nessas horas? Você entendeu por isso que a gente pede para você se cuidar? Você está num momento assim, como que você vai tomar cuidado? O que você pode prestar atenção? De uma forma calma e não de uma forma, pelo amor de Deus! Porque daí isso assusta mais as crianças. E esse trabalho que o Yuri diz é um trabalho socioemocional. Ou seja, o que eu trago hoje uma problemática que a gente tem na nossa sociedade? A matemática, ela não é um problema para a nossa sociedade. Tanto é que a gente vai para Marte daqui a um tempo com tripulação. Ali tem muita matemática. Ali tem matemática, tem química, tem física. A biologia não é um problema para a nossa sociedade, porque a gente tem transplante cardíaco, ou seja, a gente consegue mapear cromossomos, DNA. Isso. Agora, quem teve aula sobre emoção, sobre sentimento na escola? Então, nós somos analfabetos de sentimentos. Emocionais. Ou é o cara que estuda ali psicologia, não é só estuda, que a gente sabe que não adianta estudar, mas tem que empregar em você mesmo, autoconhecimento. Mas a pessoa que estuda psicologia já está na fase adulta. A criança, ela não recebeu nada disso. Não recebeu nada. Então, é a gente pensar que, além dessa tragédia toda, nós temos uma população, todos nós, sem preparo socioemocional. Quem tem porque foi na luta, na garra ali, conseguiu, porque teve ótimos exemplos, mas são poucos. Então, a gente percebe que o mesmo gênio que faz uma peça minúscula que vai levar um foguete, ele, quando aborrecido, pode te xingar de nomes e palavrões que você nem imagina. E então, o problema é que isso é um reflexo da nossa sociedade. As pessoas não dão valor para a saúde mental. Você percebe, as pessoas vão mostrando dificuldades mentais. Você está com um problema num carro, primeira coisa que você pensa, vou levar para o mecânico. Você não questiona para as pessoas do lado para a vizinha, eu estou com um carro, o que você acha que é? Quando você tem problemas na sua casa, você vai chamar um engenheiro, vai chamar um arquiteto. Quando você tem problema emocional, as pessoas buscam um monte de rede antes de ir para um psicólogo, para um psiquiatra. Porque existe um preconceito. A gente chama isso de psicofobia. É um preconceito contra transtornos mentais, dificuldades mentais, porque falam, psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. E não entendem que, na verdade, é um trabalho muito maior que isso. Só que existe esse preconceito. Então, meu filho está estranho, mas meu vizinho falou que o filho dele fazia isso. E o vizinho não tem uma formação nisso. E isso reflete para a escola. A gente quer que eles saibam fórmulas de físicas, de fórmulas de química, que reconheçam, mas a gente não ensina sobre habilidades socioemocionais. A gente não ensina sobre nossa constituição. Não ensina sobre cuidados quando acontece o fogo, primeiros socorros. O que você faz quando está pegando fogo? Quais são os tipos de extintores que existem? Como que eu entro num lugar e vejo... Então, a gente não ensina o básico da vida. Então, a gente ensina um específico que nem sempre a pessoa vai usar na vida e não ensina um básico. Como que a gente lida para lidar com o coleguinha? Como que a gente lida com bullying? Os pais não sabem lidar com bullying do filho. E aí, muitas vezes, eles passam a fazer bullying pro filho. Estão me chamando de gorda. Tá vendo? Eu falo quando você repete, você não me obedece. Isso é bullying.
Então, o que a gente faz com bullying? Todo mundo sempre relaciona casos assim com, eles sofrem bullying, aconteceu nos Estados Unidos, eles sofriam bullying. O que a gente precisa fazer? Bullying sempre existiu também, há muito tempo. O problema é que não existe o acolhimento do bullying. Os pais não acolhem o bullying. Eu queria entrar com vocês. Nesse caso, e tantos outros como nos Estados Unidos, o bullying acaba sendo o principal culpado. Ele fez isso porque ele sofria bullying. Tantas e tantas crianças hoje e antigamente, na nossa época, sofriam bullying e não saem matando outras crianças. O bullying é o principal culpado? Quem é o culpado? Se é que dá para apontar um culpado num caso desse? É a falta de acolhimento do bullying. Então, eu tenho um filho que está sofrendo bullying, eu acolho ele em casa, eu escuto o que ele sentiu, eu consigo compreender a dor que ele está passando, eu dou um apoio para ele, ensino para ele como ele vai lidar com esse fato de que tem pessoas que atacam a gente e como que ele pode se proteger emocionalmente relacionado a isso. Então, qual que é o acolhimento que uma pessoa que sofre bullying recebe em casa? Ele tem esse ouvido? Ou ele chega em casa para reclamar e a mãe fala que ele só reclama, que ela não tem tempo porque está cozinhando, que tem não sei o quê, o pai está chateado com o trabalho e de repente eu não tenho tempo de sentar meia hora, uma hora e vamos conversar. Esquece celular, esquece televisão, esquece novela, futebol. Vamos sentar e ficar juntos, por meia hora, uma hora, ouvindo o filho. O pai não precisa nem falar. Muitas vezes o pai só precisa ouvir. Eu falo que escutar uma hora do filho falar, nem que seja falar besteiras, ele falar de irritabilidade, coisas que não tem nem sentido, é muito mais saudável do que eu falar, vai lá e bate no seu amigo. Não sei o que, isso é frescura. Percebe? Não há acolhimento. E aí a pessoa tenta lidar sozinha. E isso traz um sofrimento muito maior. Sim. Também acredito. Eu, primeiro, não acredito que o bullying seja o causador dessa... Acho que é um conjunto de coisas. O bullying pode ser um deles, que alterou emocionalmente. Mas eu acho que há uma predisposição daquele ser, por conta do que ele viveu na vida dele, como foi formatado toda aquela história. Muitas vezes, uma pessoa, ela não se sente amada dentro de casa porque um pai não sabe como demonstrar ali afeto, amor. Então, essa pessoa vai lidar com bullying totalmente diferente, o que você está dizendo, do que alguém que é acolhido dentro de casa. Então, mas agora, o que eu gostaria de pensar bastante sobre o caso. Veja, todos nós queremos atenção. É claro isso. Desde criança, todos queremos atenção. Então, quando a gente está recebendo atenção, parece que estamos sendo aceitos. Vamos pegar um menino que pensa diferente da sociedade, que tem uma mãe que praticamente não está presente, que não consegue encontrar alguém que o admire em nenhum lugar, mas de repente ele consegue encontrar num vizinho mentalmente mais fraco que ele, alguém que comece a admirar. E depois ele consegue um respaldo da tal da Deep Web, de uma internet, onde ali as pessoas vai mesmo, não acredito que você vai ter coragem. Ao contrário, eu te admiro porque você vai fazer isso. E isso aconteceu. É isso, ele passa a ter palco. Então, nesse momento, ele passa a vivenciar o prazer de estar sendo ouvido. O problema é que a direção que ele está indo é numa direção de tragédia. Mas é o único caminho que ele enxerga naquele momento que ele vai poder ter essa atenção que ele não tinha. É isso. Tem alguns estudos, por exemplo, de programação neurolinguística que fala toda atitude humana é positiva. O cara que entrou no banco para assaltar o banco é positivo. O que matou é positivo. O que ela quer dizer com isso? Que quando você toma atitude, é a melhor atitude que você pensa estar tomando naquele momento. Porque ele não está sabendo avaliar todo o contexto. É uma pessoa que não consegue enxergar o todo e não consegue enxergar talvez que esteja fazendo algo errado. Não tem possibilidade. Sabe o que eu penso? Ele não tem um repertório de possibilidades sociais para dar vazão àquilo. E aí a gente tem que pensar nos cuidados que ele sofreu. O que ele teve de primeira infância? A gente cuida das pessoas na primeira infância. Como que é essa vida dele quando ele nasceu? Quanto ele foi desejado? Quanto ele foi cuidado? O quanto os cuidados afetivos ele recebeu nos primeiros anos de vida? E cuidado afetivo é de carinho, de atenção, de limites, mas um limite com desejo, não com culpa. Tipo, você é horrível. Não é. Filho, eu vou cuidar de você porque você é importante para mim. Então, vai chorar, mas vem pro banho. Então, qual é o cuidado emocional que recebeu nos primeiros anos? A gente quer cuidar das pessoas depois que a tragédia está acontecendo. A gente tem que cuidar no início. Aí já foi, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre a primeira infância, sobre internet, sobre bullying daqui a pouco. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho a Ação Nacional está de volta.
Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o atentado que aconteceu na escola Raul Brasil, em Suzano. Eu recebo aqui no programa de hoje o psicólogo Yuri Capelato e o especialista em educação socioemocional, João Hilton. Nós falamos no bloco anterior um pouquinho sobre a primeira infância, sobre a família, a importância da família. E aí eu queria voltar exatamente agora a nossa conversa para isso. As famílias dessas pessoas que cometeram esses assassinatos, nesse caso específico, elas devem ser acompanhadas ou é algo que já aconteceu, não tem mais como voltar? Se a gente pensa em saúde mental, elas têm que ser acompanhadas, até para elas poderem elaborar não só o luto, mas a compreensão, a culpa que vão gerar nelas, né? E compreender um pouco a história do que foram dos filhos deles. O que a gente, como sociedade, pode compreender disso e pensar em prevenção agora, futura. O que a gente vê na história deles? Um menino que vivia com os avós, que tinham pais drogaditos, que não estavam presentes na vida. Uma avó que faleceu, ficou ele com o vô, teve um tio que tentou dar um apoio. Mas você já viu que é uma família que não conseguiu dar aquela estrutura de afeto, de carinho, de presença, como deveria ser. Não significa que a avó não era, que não amava o neto, mas como ela deu esse amor, como que ela pôde estar presente, como que ele pôde se crescer, se sentir desejado. E aí junta o que o João falou de uma predisposição já da pessoa com um ambiente não favorável para o desenvolvimento afetivo adequado. O outro, mas o outro vivia com os pais, com os avós na casa. O que surgiram de relatos? Que o vizinho contou de que ele tava uma rixa com o do menino de 25, porque ele foi separar uma briga do menino com o pai, porque ele espancava o próprio pai. Então você vê que é um menino que já não tem a noção de hierarquia, de respeito aos mais velhos, de um cuidador. E isso é adquirido desde o nascimento de um filho. O que a gente espera das famílias aquele carinho de um pai, de uma mãe chegar do trabalho e você ir até a porta, receber o pai e a mãe com beijo e abraço e os pais, como você tá, como foi na escola, contar do seu dia. Nossa, você sabe que eu fiz isso, que eu fiz assim, foi assado, o meu trabalho foi isso, eu fui para onde? Ter esse momento. O que eu vejo hoje nas famílias? Chega do trabalho, um tá no videogame, outro tá na TV, outro tá no celular, e oi, vai pro quarto. Não se tem mais cumprimentos, não se tem aquele momento de se estar junto. Então, a gente faz isso desde pequenininho. 1 aninho de idade, a criança já anda, a gente pega o bebezinho, vamos lá, seu pai está chegando no trabalho, olha, sua mãe está chegando, vamos cumprimentar. E como que tá? Vamos sentar junto, como foi no trabalho, o que você fez, o que foi legal. A gente vai moldando isso desde a infância, para criar situações afetivas adequadas. É sentar para jantar, agora, sentar em família. Vamos tirar o celular? Tiram do filho e dos pais. Mas é que eu tenho que resolver um trabalho? Não, agora você está jantando, seu filho. Filho segue o exemplo do pai. Você não é bombeiro, você não está de plantão, você não tem que estar com o celular na mão. Você não está correndo risco de ter que fazer um atendimento de emergência. Teu chefe vai esperar meia hora, você vai jantar com o seu filho. Você vai almoçar com o seu filho. Não existem mais momentos afetivos dentro das famílias. E a tendência é isso piorar. Porque as pessoas estão perdendo o valor do que significa isso. Percebe? Hoje os filhos passam 2, 3, 4 horas sendo cuidados pelo YouTube, pela Deep Web. Então, a gente pensa assim, quem são as referências das crianças hoje? Quando eles vêm no consultório, eles citam o YouTuber que eles seguem, eles citam a referência de não sei o quê. Eles não citam, tipo, nossa, eu tenho orgulho do meu pai trabalha com isso, minha mãe trabalha com isso, nossa, eu vejo a vida deles. Eles citam os outros. Ficaram distantes, né? A gente tirou a referência afetiva adequada. O professor é desvalorizado. Os cuidadores perderam os valores e eles passam a se desvalorizar. Porque chega em casa, só reclama. Tô tão cansado, eu não aguento. O youtuber, ele só passa o lado bom. Tá feliz. E ele pede desculpa quando ele não consegue gravar o vídeo. Desculpa que ontem eu não consegui gravar porque eu tava corrido. Ou seja, eu amo o que eu faço. E os estudiosos? Só reclamam. E como que a gente vira e tornar isso? É a gente passar a ser referência. A gente não tem que se falar que só do que é de bom. Eu posso falar do que é ruim. Mas do que eu gosto, do que eu quero, quais são meus valores. Isso é no dia a dia. Viver aquele momento ali em família intensamente. Exatamente. E a escola, como é que entra nessa parte da formação? Porque eu achei sensacional, João, que você falou que não se aprende educação emocional nas escolas. Perfeito. A gente quer formar biólogos de excelência, físicos de excelência, mas a gente não se preocupa com a parte emocional dessa criança. Sim. Né? A escola também entra nesse papel de educar nesse sentido? Sim, a escola entra, mas a gente tem que falar hoje da nossa realidade. Quando eu vou dar uma palestra sobre educação socioemocional para professores,
A primeira pergunta que eu digo para eles é o seguinte: vocês sabem que agora nós vamos ter que colocar as competências socioemocionais para funcionar na BNCC, na nossa base nacional. Só para explicar, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular que todos os professores das escolas têm que seguir. Isso. E aí o que acontece? Nós vamos ter que seguir essas competências socioemocionais, mas eu pergunto, você vai ter que ensinar sobre empatia. Os professores fazem assim, sim. Aí eu falo, mas você deve estar lembrando agora de um professor amigo seu que não é nada empático e ele vai ensinar sobre empatia. Como? Então, o que acontece hoje no nosso país a gente acordou. Precisamos disso, mas a gente não tem, nesse momento, preparo algum para pôr isso em prática. Vai ser uma miscelânea, vai ser gente levando valores pessoais, dizendo que isso é criatividade, que isso é originalidade, e vai virar uma miscelânea. Falta preparo técnico, então. Então a gente precisa de uma padronização de como nós vamos começar esse trabalho, treinar os professores e o trabalho começar. Precisa de uma organização. Não é simplesmente falar para um professor hoje, olha, passe a falar sobre originalidade para o seu aluno. E o que é originalidade? E aí a gente pode trazer o lado dos professores, que hoje a gente sabe a realidade do Brasil, o professor recebe pouco pelo que faz, tem uma quantidade enorme de alunos e de aulas e de obrigações que precisam cumprir, e aí os professores vão ouvir a gente, vão falar mais uma obrigação para mim? Exato. E por não quê? É fácil, né? Porque eles estão tendo que suprir a falta que a família hoje não dá. Exatamente. O problema é que a gente tem que agora pensar, eu falo sempre isso quando eu vou dar aula para professores em escolas, eu falo assim, a gente tem que pensar como sociedade. O ideal é que as famílias estivessem estruturadas. Hoje, a gente não tem estruturação de família. Porque você tem curso para tudo. Ó, eu posso dar um curso para os professores e dar aula disso. Eu posso dar curso. Ninguém dá curso para os pais. Não existe formação para pais. Então, a pessoa, ela é pai, ela é mãe, e ela vai ser do jeito que ela acha que é. Aí eu acho que tem que dar palmada, eu acho que não é. E todo mundo vai atrás de achismos. E não existe a ideia de como se cuidar de uma criança hoje. Não há valor para os pais. E aí vem uma criança que não tem essa ausência. Sobra para o quê? Para nós, como sociedade, suprir. Então, quando eu falo assim para os professores, não deveria professores assumir função de pais. Não deveria. O problema é, quando eu pego que nem esse menino de 17 anos, que já não tem pai e mãe, que não tem uma estrutura, que tem os avós já idosos tentando cuidar e não dão conta. Se nós não cuidarmos, os pais deveriam cuidar, mas os pais não têm. Quem ele tem? Ninguém. Se não tiver alguém, a gente vai continuar vendo a repetição dessas histórias. Então, muitas vezes eu acabo cuidando de alguns pacientes meus e que acabam cuidando, trazendo demandas para mim como se fosse pai e mãe. Então, eu já ganhei até presente, Dia dos Pais e das Mães, quando há ausência disso na casa. E aí eles ficam com uma necessidade, tipo, eu tenho que ter alguém como referência. Então, beleza. Eu continuo sendo psicólogo, mas nesse momento eu vou ter que ser essa referência. Porque eles não têm mais essa referência. Aí eles vêm perguntar, mas como você se formou? O que você fez? Querem saber da minha história. E aí eu tenho pacientes que sabem mais sobre mim do que os próprios pais. Do que seu pai trabalha? Não sei. Mas qual foi a faculdade que ele fez? Não sei. Ele fala assim, mas criança tem 5 anos? Não. 13 anos, 15 anos. Você não sabe a história do seu pai? Não. Não sabe o trabalho dele? Não. Mora junto? Não existe uma vida familiar. Sim. E sabe da minha história. Não existe uma adaptação familiar à realidade. Porque vamos pensar que nós nascemos pequenininho e um ser humano, se ele não tem outro ser humano do lado, ele não se completa ser humano. Tanto é que essas crianças que a gente achou fora do convívio humano, elas não eram seres humanos, não estavam em condições de seres humanos. Se eu não tenho meu pai, que é um ser adaptado à sociedade, para que eu olhe para ele, para que eu copie, para que eu me interrelacione com aquelas habilidades dele, se esse pai não está presente, se quem está presente é algo virtual, que não tem um corpo físico, que eu pego, que eu manuseio, ou seja, eu estou formando uma personalidade artificial, uma personalidade, como vocês disseram, o YouTube ele traz o melhor, eu estou formando essa personalidade de Alice, tem um nome isso aí da psicologia, a personalidade, quando a pessoa se acha... no mundo de fantasias. É o mundo virtual. O problema é isso. O mundo virtual traz só o que você quer. Não traz o contexto geral. Agora, quando você pega um jovem que não tem essa referência em casa, quem vai ser essa referência? Então, o que eu oriento os professores na escola? Vamos ter uma referência. Primeiro dia de aula, você não vai dar aula. Você vai falar sobre você. Quem é esse ser, que eu brinco, eu até falo assim, que é esse ser maluco, que resolveu trabalhar muito, estudar muito, ganhar pouco e ser mal remunerado e mal desejado? Entendeu? Que pais hoje querem que o filho seja professor? A gente daqui 10, 20 anos vão ter falta de professor no mundo. Quem vai ser professor hoje em dia? Ninguém mais quer ser. Então o que a gente precisa? Seja referência, conta a sua história.
Eu sou fulano, eu sou professor disso. Por que eu escolhi ser professor? O que eu tive de admiração na minha infância? Qual foi o meu desejo de ser professor? O que eu espero estando aqui? E o que eu quero passar para os alunos? Para que esses alunos percebam assim, olha, agora, a partir de hoje, vocês são meus. Vocês são meus alunos. Vocês são desejados. Porque daí aqueles que não puderam ser desejados em casa, então agora vai ser desejado. Eu faço isso com meus pacientes. Oi, eu sou Yuri, eu sou psicólogo, você sabe o que é psicólogo, o que não é, não sei o que, faço isso, você está aqui para te ajudar nisso e nisso. Sabia que eu escolhi ser psicólogo com 11 anos de idade? É um sonho que eu batalhei na minha vida, estudei isso, fiz formação, quero muito. Então agora você é meu. Tanto que tem pacientes que vêm com 9 anos, 10 anos, falam para os pais, não sei se eu quero ir. Falo para a mãe, fala para ele falar comigo. Porque eu quero que ele fale isso comigo para ver o quanto ele está preparado. E aí ele entende que sou eu que quero cuidar dele. Aí ele passa a se cuidar, fica bem. Ele se sente acolhido. A gente se cuida quando a gente sentiu que alguém quis cuidar da gente. Ou seja, eu tenho uma referência, eu tenho para quem eu sigo. Por isso que a gente segue sobrenome. Antigamente era o brasão da família. Ou seja, o que eu faço não é para mim. A gente tira esse pensamento egoísta que gera. Eu vou fazer, é a minha vida que importa. Não. A sua vida diz a seus pais, a seus avós, aos seus bisavós, o que você faz não impacta você. Os jovens falam isso. É a minha vida, eu faço o que eu quero. Mentira. Porque o que você faz, o sobrenome traz a família sua. O que você faz impacta seus pais, impacta seus avós. Olha o que aconteceu com essa família do menino. Olha o que hoje eles estão tendo que passar. E as pessoas perceberem isso, olha, por mais que não, você tem uma referência, você tem algo a se portar. E aí vem o meu próximo questionamento, porque a gente está falando tudo isso para dizer que os professores podem, nesse momento, ser uma referência para esses alunos. Eles não precisam de cuidados também? Sim, certeza. Totalmente. Com certeza. A gente fala de cuidando do cuidador. As escolas fazem reunião para falar dos alunos. E o que é reunião para falar dos professores? Uma vez por mês, 2 meses, vamos sentar aqui sábado de manhã, vamos falar dos alunos? Não, vamos falar de vocês, como vocês estão. Qual a experiência que a gente tem isso na escola? Não existe. Quando que as pessoas dão atenção para os professores? O que vocês estão sentindo? Como vocês se sentem em frente à sala? Quais são as facilidades e dificuldades? Recebem essas palestras, por exemplo, de educação socioemocional? Eu acho que um pouco de surpresa, de pensar assim, poxa, mas eu venho agindo na contramão todo esse tempo, e não é bem isso, ele vem agindo na boa vontade todo esse tempo, com uma certa resistência por conta da dificuldade, da coisa abstrata de certos termos, como ajudar a desenvolver o gerenciamento emocional nas crianças, como o termo autoconhecimento. Já parou para pensar, Renata, como o termo autoconhecimento, que ele está sendo pontual para a nossa sociedade hoje, ele é vago. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, eu acho que a grande maioria das pessoas pensam em autoajuda, livro de autoajuda, e autoconhecimento é saber como você reage aos estímulos da sua vida. Então você, quando eu recebo uma crítica, nossa, me dá um nó na garganta, eu fico pensando contra a pessoa, coloco um monte de pensamento vingativo. Pronto, você está começando a se conhecer, isso é autoconhecimento. Quando eu falo assim, o que você sentiu naquela situação? Eu falo, o que eu senti que ele foi super desonroso comigo, ele me humilhou, eu não tenho autoconhecimento algum, eu estou projetando para fora. Está projetando no outro. Então, essa palavra, por exemplo, autoconhecimento, nas palestras, ela vem meio, mas o que é isso? E aí eu trago para essa coisa simples, observa como você funciona. Observa que durante o dia o seu coração vai acelerar, vai ficar mais calmo, vai ter hora que você vai falar, ai, como é bom estar vivo. Vai ter hora que você vai falar, nossa, eu quero sumir daqui. Ou seja, observe-se. A gente está vivendo num automático, numa automaticidade cotidiana que está tirando nossa humanidade. Desculpe, você não lembrar da fonte, mas agora um estudioso diz que, se o ser humano não começar a se cuidar disso, dessa parte emocional, daqui a pouco nós vamos nos matar uns aos outros. Porque a gente não sabe diferenciar o que é pensamento do que é comportamento. Existe uma falsa crença que a gente pode controlar nossos pensamentos ou nossos sentimentos. Não, a gente não controla. A gente tenta controlar nosso comportamento. Então, o autoconhecimento, que ele falou muito bem, é exatamente isso. Eu posso ter raiva. Ódio é pecado? Não. Agir por ódio é pecado. Sentir ódio é natural. Todos nós sentimos ódio. Sentimos raiva, sentimos medo, sentimos esse nó na garganta, nos sentimos mal. Quando eu posso tomar consciência, olha, eu posso ficar com raiva. E aí eu consigo nomear, mas por quê? Porque isso aconteceu, me deixou com medo, por isso eu agi assim. Eu posso controlar, então, como eu vou agir de uma forma correta com um sentimento normal, que é raiva. Sim. Eu penso coisas absurdas. Pessoas vêm e jogam na internet isso, né? Vêm essas situações, nossa, eu penso que eu deveria matar, eu não sei. Por quê? Porque eu tô com medo, me senti frágil. O que eu faço? Eu vou realmente matar? Não. Eu só pensei isso porque, na verdade, eu estou tomado de medo.
e vem pensamentos horríveis. O que eu faço com pensamentos horríveis? Isso é autoconhecimento. E aí é que a gente tem que tratar as crianças e os adolescentes para não agirem por esse ódio, por esse medo e de forma impulsiva. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta tem mais conversa aqui no Ação Nacional. Até já. Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos discutindo o atentado, o ataque que aconteceu no início do mês de março à escola Raul Brasil. Em Suzano, a gente conversa com o psicólogo Yuri Capelato e com o especialista em educação socioemocional, João Hilton. Nós temos tratado no Brasil esses atentados como casos isolados. Mas nós tivemos, só para a gente relembrar um pouco, por exemplo, em 2011, talvez o que mais ficou aí para a população brasileira, o ataque à escola de Realengo, no Rio de Janeiro, 12 estudantes morreram. Em 2017, em Goiânia, no estado de Goiás, 2 estudantes morreram também porque um outro estudante abriu fogo aí na escola. No Paraná, 2018, na cidade de Medianeira, também tivemos um ataque, agora esse na escola Raul Brasil. Não são muitos casos isolados acontecendo ao mesmo tempo? Assim, a gente não consegue determinar um padrão nesses casos? Então, na verdade, a nossa preocupação é que isso vá tomar uma proporção de aumento. Se a gente não tomar esses cuidados de saúde, de começar agora a dar mais valor para a saúde mental do que para dinheiro, para a saúde física em si, né? Poder dar tanto valor quanto. E vamos começar a ter os copiadores. Eles foram copiadores. Esse caso de Suzano já foi uma cópia. E a gente tem que lembrar que a gente está num mundo globalizado. Você está falando dos casos no Brasil e a gente fala como se a gente pudesse se separar do resto do mundo. Eles copiaram o caso de Columbine, de 1999. Que foi mais velho do que eles, mas eles têm acesso, porque hoje o mundo é globalizado, você tem acesso até coisas antigas. Então, como que eles ficaram sabendo de Columbine? Aonde que eles viram sobre isso? E aí, o que eles relatavam na Deep Web para os colegas eles queriam ser mais famosos que os meninos. Lá eles mataram 13, eles queriam ultrapassar esse número. Então, o que a gente percebe? Quando você tem pessoas que não foram desejadas, que estão em sofrimento mental, tá? A ponto disso, de planejar a não dar mais valor para a vida, eles não pensaram neles com 20, com 30, 40, 50, 60, 70, ou seja, eles não têm mais vida. Eles não têm mais vida. Hoje é uma coisa comum. Eu tenho tido adolescentes usuários de drogas que quando eles resolvem realmente querer saber sobre as drogas, o que faz mal mesmo, eu tive um que com 15 anos falou para mim, tá bom tio, me chama de tio. Já entendi, sei que vai me fazer mal, a droga que estou usando a longo prazo vai me destruir, mas eu pretendo usar nos próximos 5 anos. Eu vou viver até os 20. E até os 20 minha vida tá boa, eu não preciso viver mais do que isso. Eu não preciso viver mais do que 20, porque as pessoas querem viver mais do que isso. É assustador escutar isso de um jovem, não é? E é isso que a gente escuta. É tipo assim, eu vou viver esse ano. Se o ano que vem estiver vivo, beleza. Se eu não tiver, eu tô de bem com isso. Então, a gente já vê uma saúde mental debilitada. Como a gente tem muitos assim, e a gente começa a repetir e dar ênfase pros que fazem isso, então pros assassinos, eles descobrem que, olha, já que eu não quero viver muito, mas eu quero de alguma forma que as pessoas descubram que eu tô vivo, esse é o jeito. Tá todo mundo falando deles. Então o que eu peço para a sociedade hoje, muitos psicólogos, queremos falar dos casos? Vamos falar dos sobreviventes. Vamos falar das famílias, vamos falar de nós, de como as crianças ficaram. Porque quanto mais a gente fala os nomes, a gente cita os assassinos em si, mais casos a gente vai ver repetir. E como é que ficam, então, pais, professores, alunos da escola Raul Brasil, principalmente, né? Porque a gente sabe que aí alunos e professores de várias escolas do Brasil agora têm medo, ficam com aquele receio, mas os da escola Raul Brasil têm aí um agravante de ter que voltar para o local onde aconteceu tudo isso. Como é que fica a saúde deles agora? Vamos pensar nisso como uma epidemia de pensamentos desconfortantes. Então vamos pensar que as pessoas que estão mais próximas de tudo que viveram, elas vão passar uma época, se não tiverem o respaldo psicológico, com muito pensamento cotidiano. Esses pensamentos fazem com que o cérebro tenha disparos químicos de substâncias que vão deixá-la deprimida. Acabar com a energia, vai deixá-la cada vez com menos vontade. Vai além da vontade dela, é químico. Vai além, é químico o processo. Quanto mais eu me exponho em condições negativas, eu vou ter disparo químico. O cérebro não sabe diferenciar o que é um pensamento de uma realidade vista.
Então vamos pensar que primeiro essas pessoas que viveram. Daí tem as pessoas que são conectadas a essas pessoas, parentes um pouco mais próximos, pessoas que assistiram à televisão, até pessoas de outros países. O grande problema, Renata, é a gente pôr o nosso cérebro para ficar fazendo reflexões, nós, pessoas comuns, fazendo reflexões sobre isso. Porque a gente fica girando o nosso pensamento o tempo todo na tragédia, em possibilidades futuras, que pode ser que passe mais 100 anos sem nenhum problema. Mas a gente vai ficar cultivando isso e cultivando uma ponte, uma possibilidade para uma depressão em massa. Então, o importante é que a gente saiba fazer reflexões sobre isso, que tenham programas como esse, que tenham profissionais para falar sobre isso, para diluir, na verdade, essa carga emocional e se trazer algo racional para esse momento. Porque essa carga emocional gera doença. Vai gerar doença. Corre o risco de essas pessoas desenvolverem uma síndrome do pânico, por exemplo, Sim. não tenham mais coragem de sair de casa, pode ser que eu seja morta, que aconteça algo parecido amanhã. De ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, eles podem desenvolver muito isso. O que a gente tem de possibilidades? Eu falo que da tragédia surgem alguns cuidados que as pessoas tinham que ter pensado antes e não pensaram. Na escola Raul Brasil específico, hoje eles estão com um psicólogo, com um psiquiatra e estão fazendo esse acompanhamento com os alunos, tanto que assim, mostrou, né, até agora que foram voltar, ficou suspenso, ninguém mais foi para a escola. Quando retornaram, não tiveram aulas, então o retorno foi acolhimento, conversas, vídeos, rodas e a volta aos estudos pedagógicos vai ser bem gradativo. Eles não vão voltar a sentar, oi, bom dia, vamos voltar a ter aula normal, não. E agora, tem agora saindo leis novas de que está para ser aprovado a obrigação de ter psicólogo dentro de todas as escolas. E psicólogo não para ficar falando da briguinha entre dois alunos, psicólogo para acompanhar realmente o que está acontecendo. Então essa está sendo a nossa briga da psicologia, que o psicólogo escolar seja alguém que possa realmente estar efetivamente atendendo, acompanhando esses alunos, pegando desde pequenos casos de bullying a realmente poder fazer trabalhos de conversa. O que me assusta, eu tenho recebido muitos pacientes que eu pergunto, olha, aconteceu essa tragédia, acontece coisas assim? Sessões seguintes eu só vou falar disso para os pacientes. E na escola? Não, ninguém falou. Não teve um momento que a escola parou, mesmo outras escolas, do país todo, acabou de acontecer isso, vamos sentar a conversar? Gente, o que aconteceu, o que vocês ouviram, como vocês estão? A escola também fazer esse papel que a gente falou no outro bloco, dos pais, de com essa segurança, mas poder abordar, olha, é grave o que aconteceu, então vamos lidar como vocês estão sentindo? Vocês também estão com medo, vocês também estão preocupados? Começaram a surgir relatos de várias escolas aqui da região de Campinas para mim, sabia que tem um aluno de 10 anos numa escola que também fez ameaça de matar todo mundo da sala pelo grupo do WhatsApp? Aí a escola desesperou. Sabia que tem uma outra escola? E agora que eles estão olhando para os alunos. E quando você vai ver, foi ameaça verdadeira, foi brincadeira, ou foi porque ele estava revoltado, mas não vai fazer? Mas qual o cuidado que você tem que ter para isso não crescer? Como que pais e professores podem diferenciar talvez uma rebeldia, entre aspas, normal de uma criança, de um adolescente que quer chamar atenção, de uma ameaça real, de alguém que realmente pode vir a cometer um ato parecido? Se essa criança ela não tem um acompanhamento, é difícil um pai fazer um diagnóstico. É difícil um professor... O pai tende a não enxergar também, né? Tem essa tendência de estar acostumado, né? O professor também não. Então, eu acho complicado que a sociedade tenha que ter consiga ter essa função de identificar, até que essa pessoa cometa isso. O que esse pai tem que fazer? Ele tem que conhecer seu filho, primeiro de tudo. É entender que toda agressividade, por mais simples que seja, tipo, tô com raiva, você é idiota, toda agressividade é um pedido de cuidado. Então, quando uma criança fala, foi por brincadeira, uma brincadeira que fere o outro não é brincadeira. Então, se ele precisou fazer isso, é porque esse menino está em sofrimento. Então, é hora de esses pais sentar e falar, olha, eu entendi que foi brincadeira, mas deixa eu te ouvir. Porque você sabe que não é brincadeira, então a gente tem que entender o que está acontecendo na sua cabeça. E não, foi só brincadeira, tudo bem? E quando vai ver, o pai continua não conhecendo os filhos. Então, o que me preocupa, quando a gente vê histórias igual essa de Suzano, você vê que as famílias falam, mas ele era tão bonzinho, os vizinhos eram tão bonzinho. Bonzinho não, ninguém conhecia ele. Conhecia ele como se fosse um virtual. É o cara lá na TV que não olha, parece bonzinho. O que está dentro de casa? Mas todos nós damos sinais de como nós estamos nos sentindo? Sinais, só que o problema é que muitos sinais as pessoas não estão olhando. Não são detectados, a gente não está preparado. Não são detectados porque as pessoas não estão olhando para a pessoa. Sim.
Entendeu? Ele está dando sinais. O problema é que ninguém dá valor para os sinais. Porque eu estou mais fechado no meu trabalho, estou preocupado com a conta para pagar no final do mês, com o imposto, com não sei do que. E de repente aquele sinal, deixa que agora não é importante. O problema é isso. A gente, como sociedade, quando a gente fala de saúde mental, de resgatar esses valores na escola, eu diria que não deveria ser só na escola. Tem que ser nós como sociedade em tudo. O quanto as pessoas não dão valor porque é realmente importante, que é isso, é a nossa cabeça. A gente dá valor se comprou a roupa, se deu não sei o que, se deu o celular. E esquecemos de dar valor porque realmente importa. Você percebe? Como que eu conheço meu filho? Quantas vezes eu sei mais do que tem no celular de um paciente meu do que os pais? Aí os pais falam, mas eu vou invadir a privacidade. Não existe privacidade naquilo que eu sou responsável. Por lei, os pais são responsáveis pelo que os seus filhos fazem. Se um filho de 14 anos faz bullying num grupo de escola, o pai vai responder criminalmente. Hoje tem processos de 9 mil, de 15 mil, de 20 mil que os pais estão pagando porque foram processados porque o filho fez bullying com os colegas. Se o WhatsApp, se redes sociais têm uma idade para você entrar, você tem uma responsabilidade. Facebook é acima de 13 anos. Se um pai permite que um filho menor do que isso tenha rede, ele está ensinando o menino a cometer um crime, que é falsidade ideológica. E está ensinando o menino a ser estelionatário, ou seja, eu mentir para ter o que eu quero. Então a gente tem que repensar um pouco de o filho não tem liberdade para ter algo que por lei ele não pode ter. Então o meu filho precisa ter um celular para ter contato, então eu vou saber tudo que tem no celular dele. Faz parte eu da pego educação. os meus pacientes e vejo o que tem. E eles me mostram. Porque quando eu falo, olha, eu estou preocupado, eu quero ver, eles aceitam. Porque eles se sentem querem desejados. ser cuidados, né? Exatamente. E aí a gente volta a essa questão de que eles querem ser O cuidados. desejo. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa aqui no Ação Nacional. De volta com a Ação Nacional, nós estamos falando hoje sobre o atentado que aconteceu à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. E esse atentado trouxe à discussão novamente a questão da posse e do porte de armas no Brasil. E, inclusive, levantou-se a questão de que se os professores dessa escola estivessem armados, talvez a tragédia não teria acontecido, talvez ela tivesse sido menor, e é isso que eu quero discutir aqui agora com os nossos convidados, Yuri Capelato, psicólogo, e com João Hilton, especialista em educação socioemocional. Vocês concordam com essas hipóteses que se levantaram? Se os professores estivessem armados, talvez nada disso tivesse acontecido. Bom, então vamos pensar racionalmente sobre isso. Nesse momento que aconteceu isso, se os professores estivessem armados, talvez a catástrofe fosse maior. Maior. Porque os professores não têm preparo para usar arma. A gente tem que pensar que uma arma de fogo, acho que a polícia pode explicar isso para nós, não é como a arma de brinquedo da nossa infância, que é só eu ir lá, pegar, mirar no local e atirar. É uma arma que precisa saber o manuseio dela, precisa saber de táticas para desviar quando um outro está armado, como que eu me esquivo, como que eu ando. Então, digamos que esse país, infelizmente, chegasse num ponto desses. Eu penso que o professor deveria ser treinado por 1, 2 anos, aí talvez um policial que saiba dizer pra gente o quanto tempo, para que ele tivesse habilidade para usar essa arma e habilidade de defesa, como estávamos conversando, que você disse, procedimentos de defesa, aí sim, mas a gente deveria pensar em investir na nossa educação socioemocional, e não em armar professor, em sim acabar com esse problema por outro lado, e não através da repressão. Se concentrar nas crianças, Isso, então, né? Vamos tentar educar as crianças na primeira infância e não solucionar armando um professor. Exato, uma pessoa que não tem preparo. Até porque o professor, como a gente estava conversando antes, ele já está muito sobrecarregado. Sim. Ele tem que saber da matéria dele, ele tem que saber sobre transtornos de infância, transtornos do desenvolvimento, TDAH, dislexia, autismo, porque hoje tem inclusão, paralisia cerebral, epilepsia. Então hoje os professores estão fazendo um monte de formações pós que não é da área deles, mas eles que vão reconhecer. Eles são mal remunerados, mal incentivados, as pessoas não dão valores para um professor. Eu sou professor só? Tipo, como assim? Deveria ser o máximo da carreira de alguém. Carreira de professor deveria ser aquilo que todo mundo deveria almejar um dia ser. Se fosse muito bem remunerado, então seriam as pessoas mais bem preparadas. Mas hoje o professor já vive um estresse muito grande. E a gente falar de armar pessoas que já vivem sob estresse, por má remuneração, por uma pressão social, por uma pressão familiar muito grande,
Então, eu acho que nesse caso, eles não vão estar bem preparados para isso. E seria algo de muito prazo. O que a gente poderia discutir e se eu tiver um segurança, mas que eu tivesse um preparo emocional, um preparo psicológico, então eu teria que passar por uma avaliação psicológica muito grande, alguém que tivesse um autocontrole intenso, avaliado isso, para que ele pudesse estar numa proteção, para evitar tanto que bandidos invadam como reagir, aí é uma discussão. Mas eu acho que a gente tem que pensar em prevenções, também em questão de como que a gente previne as crianças para se defender nesse momento. A gente não previne nem contra incêndio. Você vai nos Estados Unidos, eles fazem todo o ano nas salas tática de saída de incêndio. Então, você tocar o alarme, faz a fila, como você vai sair, como não sei o quê, qual é o combate, quem é responsável por cada coisa. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente não tem adultos que sabem lidar com incêndio. Tem incêndio, eles desesperam. Vão pegar extintor errado para usar, porque não sabe a diferença dos extintores. Qual é feito para cada um. Então, o que a gente tem que pensar como que a gente ensina eles a defender? Como que eu ensino eles a se esconderem se acontecer uma coisa dessa, a correr, a fugir? E vamos discutir, então, segurança? Então, vamos dar o papel para cada um. Existe um segurança que tem papel de segurança. Professor é papel de professor. A gente está querendo fazer o professor ser tudo. Eu pegar uma Fórmula 1 e querer que o piloto também seja o mecânico, também troque o pneu. Peraí, ele vai descer do carro, trocar o pneu, voltar, ele perdeu a corrida. Então, o piloto ele não sabe nada de troca pneu, porque tem um cara específico para o pneu direito. Então, a gente tem, para esses casos, tanta especificidade, e na escola a gente joga tudo a professor. Mas o que também cabe ao coordenador? O que cabe ao diretor? E cabe ao segurança. Então, armar o professor, aí ele está no meio da aula, dando aula, preocupado se ele vai pegar a arma, se ele não vai, ele está com a arma atrás, ele vai agachar para brincar com a criança, a arma cai? Deixa na gaveta, não adianta nada. Aonde vai estar essa arma? Então, não. Vamos pensar que cada macaco no seu galho. Talvez, é o que o professor João falou, né? Talvez a tragédia fosse ainda maior. Sim. E nós falamos até no bloco anterior também sobre internet, o papel da internet nesses casos que as crianças ou adolescentes ficam muito hoje em dia na internet. O programa está chegando ao fim, mas eu queria uma pontuação sobre isso. Nós temos crianças hoje que nasceram com as redes sociais, são os nativos digitais. Isso. Como é que a gente educa essas crianças? Vai ter que ter uma nova formação para esses professores e até para os pais em como educar crianças que têm internet desde sempre? Do ponto de vista cerebral, com toda certeza. Porque hoje eles aprendem de outra forma. Você pegar um aparelho, um tablet, fazer isso, apertar um botão, aparece outros 5, você escolhe outros 5. Não tem professor que faz isso. Essa resposta que a gente chama de dopamina, essa substância que não me deixa entretido, eu não tenho isso dentro de uma sala de aula. Isso mudou a forma do aprendizado. Por isso que ele vai para lá. Então, isso vai ter que mudar. A forma da didática de ensino. Eu acho que o ser humano que está ali, ele continua o mesmo. Vale a pena a gente estudar da mesma forma como a gente vem estudando. Agora, a forma de ensiná-lo, sim, uma forma diferenciada. Precisa de uma atualização de todos nós, talvez. Todos nós. Tudo se atualizou. Os carros são diferentes, as casas são diferentes. A sala escolar é igual a 100 anos atrás. Você pega uma foto de 1900 de hoje, a sala é exatamente a coisa, a disposição de lousinha, cadeirinhas. Quando o mundo hoje mudou tudo, o carro não é igual de 100 anos atrás. Então a gente tem que, eu concordo muito com o professor isso, então a gente tem que entender o que essa tecnologia que já está aí, que a gente não vai tirar, significa na vida deles. Uma coisa que é extremamente motivadora, eu vou trocar por uma aula, que o professor está desmotivado, o aluno está desmotivado, não sabe por que está aprendendo aquilo, é muito ruim. Em termos de influência para casos assim, sim, as redes podem influenciar, aumentar a criminalidade, aumentar a violência. Quando as pessoas substituem a rede social deveria ser algo para facilitar a comunicação, não para substituir a comunicação por um todo. As pessoas buscam informação em redes sociais? Não. Rede social é para conversar com as pessoas, não para eu aprender. Aprender, eu aprendo com os especialistas. Então as pessoas buscam, o que eu tenho que fazer com meu filho? Joga no Facebook. Aí vem informação de todo mundo. E de repente eu penso, mas aquelas pessoas que estão me dando essas dicas são especialistas. WhatsApp, grupo de WhatsApp. Gente, o que vocês acham? Meu filho está doente. Eu dei para o meu filho? Mas espera aí. Será que o remédio que a vizinha deu é especialista? Por que eu não pergunto para o médico? As pessoas estão tirando o valor da ciência e eu vou querer que dê valor para a escola. Quando a ciência hoje está extremamente desvalorizada. As pessoas confiam, mas minha amiga falou que esse remédio faz mal. Pergunta para o médico, desde quanto essa amiga entende. O que teve de específico para aquele caso? Então, vamos voltar a dar valor para o conhecimento de verdade, não para o conhecimento falso. E para o relacionamento entre familiares e pais e professores e colegas, né? Tirar da internet e passar para a vida real. Sim. Sem família Yuri não tem Capelato, isso. Obrigada pela participação na Ação Nacional de hoje.
João Hilton, muito obrigada Eu também agradeço, pela Renata. participação no programa Obrigado. de hoje. Acho que é importante esse tipo de conversa para alertar pais, professores e a sociedade de que essa tragédia já aconteceu, mas dá para se evitar, tentar evitar que as próximas aconteçam, para que não aconteçam. É isso? Sim, com certeza, eu acho que é o mais essencial. E resgatar a família. Que é sem o- a família, sem cuidado afetivo, não tem nada. É o mais importante, né? Obrigada pela participação Obrigado. de vocês. Obrigada a você também que acompanhou a Ação Nacional até agora. A gente volta no próximo sábado a partir das 9h30 da noite. Boa noite para você.